Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast não tão semanal assim sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela e nas redes sociais vocês me conhecem como Do, Ré, Mi, Fá. E voltamos, galera, voltamos sem a promessa de um podcast semanal, porque realmente eu vou explicar no decorrer desse podcast tudo o que está acontecendo. Mas o importante é que eu prometi para vocês que ia ter episódio no dia 19 e nós estamos aqui com episódio no dia 19. São 2h11 da manhã de uma quinta-feira, eu tô sentada no chão da minha cozinha para gravar esse episódio para vocês, porque não tinha jeito de eu falhar essa semana. Essa semana não ia dar para falhar com vocês. Eu já vou chamar a vinheta pra gente já começar, porque o episódio de hoje tá cheio, tá recheado. Eu espero que vire um episódio longo e eu quero esclarecer várias coisas com vocês no começo e também comentar tudo o que tá acontecendo na vidinha e carreira de Taylor Swift nesses últimos momentos, então bora pra vinheta. Bom, eu estou gravando isso na virada de quinta para sexta-feira, dia 17, que é a data de estreia da The Eras Tour. Então o mundo vai conhecer a The Eras Tour em pouquíssimas horas. Já tem várias contas prometendo que vão transmitir o show ao vivo e etc. Então quando você estiver ouvindo esse podcast, muito provavelmente você já vai ter recebido todos os spoilers a respeito da The Eras Tour, qual vai ser o formato, o tamanho do palco, como são os outfits, que é o que eu tô mais ansiosa pra ouvir. Mas, no momento, o que nós temos é o fato de que a Taylor foi lá, amarelou, viu que a gente ia ouvir All of the Girls You Loved Before vazada e decidiu lançar, junto com algumas outras músicas que ela ainda não tinha relançado, como Eyes Open, Safe and Sound, que são músicas de soundtrack, e também If This Was a Movie, que tecnicamente é uma música do Speak Now, mas que a Taylor foi lá e encaixou no Fearless Taylor's Version. E isso nos deixou pensando se ela fez isso porque If This Was a Movie é a música do Deluxe, né, de Speak Now, e é a única música de todas as versões do Speak Now que tem um co-compositor. E a Taylor gosta muito do fato de que o Speak Now, o seu standard, realmente é 100% composto por ela. Mas depois, posteriormente, lá na época do Speak Now, ela lança o Deluxe e inclui uma música que tem uma participação especial ali de co-composição. E aí quebra um pouco essa ideia de que ele é 100% autoral. Então talvez ela agora tenha decidido colocar essa música no Fearless, porque foi uma música que foi composta ali nesse limbo entre um álbum e outro. Ela acha melhor encaixar no Fearless e deixar o Speak Now apenas autoral. Isso são, é claro, apenas conjecturas, são apenas teorias que a gente cria aqui na nossa cabeça, mas que parecem fazer algum sentido seguindo os pensamentos de Taylor Swift. Tudo que a gente sabe até esse momento em que eu tô gravando sobre a The Eras é que vai ser gigantesca, que a Taylor tá animadíssima, que a cidade onde a turnê está estreando, hoje ainda, daqui a algumas horas, mudou seu nome para Swift City, em homenagem a Taylor, para ver como a mulher é gigante, e dizem que a estrutura da turnê vai ser maior do que a estrutura da turnê do BTS e do The Weeknd juntos, então eu não quero nem ver o tamanho dessa turnê, na verdade eu quero muito ver, e vocês já vão ter visto, né, quando estiverem ouvindo esse podcast. Então agora eu quero falar um pouquinho com vocês do porquê do meu sumiço. Talvez ninguém se importe, talvez ninguém se interesse, mas eu recebi sim alguns comentários de Rafa, cadê você? Rafa, as minhas segundas-feiras estão vazias, que eu não posso ouvir o podcast que você lançou no domingo e etc. Então eu vou dar algum pouco de explicação para vocês. Eu voltei de viagem ali em fevereiro, o último podcast saiu depois de eu voltar de viagem, mas eu adoeci, eu peguei uma super alergia no caminho de volta, tive que ir em médico, tive que fazer um tratamento longuíssimo e nesse período a minha voz ficou muito ruim e eu fiquei realmente bem debilitada, tomando antialérgicos e várias coisas, então eu dormia muito e eu não estava conseguindo produzir. A gente também tá com a central Taylor Swift Brasil muito assim a toda velocidade, fazendo 1 milhão de coisas, então eu tô bem dedicada pra central nesse momento. O meu foco realmente tá bem na central, isso é inegável. Então também não tive tempo pra parar. Mas o motivo principal pelo qual eu não estou gravando podcast pra vocês é que eu sou uma banda de uma mulher só, né? Eu faço tudo sozinha. Eu escrevo os roteiros, eu edito, eu gravo sozinha, eu edito sozinha, eu faço tudo. E eu faço tudo isso em casa,
com aparelhos amadores, como vocês sabem muito bem, e por isso mesmo eu não consigo entregar a qualidade que vocês merecem. Mas, atualmente, o terreno imediatamente ao lado da minha casa está em obra. E esse terreno, ele é colado com o meu quarto, assim, colado mesmo, realmente colado com o meu apartamento. E tá fazendo um barulho absurdo 12 horas por dia. Então, são 12 horas por dia que eu não posso gravar conteúdo. No resto do tempo, às vezes eu tô dormindo, eu não tô em casa, ou então eu nem posso fazer barulho, porque já é horário de silêncio no meu prédio, e aí eu não gosto de ficar falando super alto, como eu falo para as gravações. Então, agora eu tô realmente escondida na cozinha para não atrapalhar ninguém. Provavelmente, mesmo assim, estou atrapalhando. Então, ou estão me atrapalhando, ou eu estou atrapalhando alguém e está dificultando muito o meu processo de gravação. O ideal seria que eu tivesse um microfone que isolasse totalmente o som ao redor. Já me disseram que isso teria que ser um microfone dinâmico, que é bem aquele microfone do Faustão, assim, microfone de palco. Eu já pesquisei muito, mas no momento está totalmente fora do meu orçamento. Então, eu vou ter que ficar gravando de madrugada mesmo para vocês. Isso vai ter que virar uma rotina por enquanto, até ou a obra acabar, ou eu conseguir adquirir aparelhos melhores. E aí eu vou tentar manter o podcast semanalmente, mas eu não tenho como prometer. De todo modo, continuo criando conteúdo no TikTok também quando os barulhos ao redor da minha casa me permitem, e estou constantemente no Instagram. Eu agora estou com um quadro quinzenal no Instagram em que eu falo sobre uma roupa que Taylor Swift usou. Então, se isso é algo que te interessa, me segue. Eu sou do Remify em todas as redes sociais. E quinzenalmente, algum dia da semana e a cada 15 dias, eu posto esse especial através dos stories. É um conteúdo exclusivo que não tá indo para mais nenhuma rede social. Hoje, como é um dia assim de volta, extremamente agitado, apesar de ser um dia lento aqui no podcast, que tá acontecendo mil coisas, eu decidi falar um pouco sobre turnê com vocês. Eu sei que eu já fiz um episódio inteiro sobre a turnê do Fearless, e que, claro, eu vou me aprofundar nas turnês de cada álbum quando a gente chegar aí mais pra frente. Mas eu ainda assim acho que hoje seria legal a gente falar um pouco essa linha do tempo das turnês de Taylor Swift. Mesmo que vá ser conteúdos que depois eu vou me aprofundar muito quando chegar às suas datas, e já me aprofundei muito na Fearless, eu acho que é sempre muito legal a gente rever coisas de turnê de Taylor Swift quando a gente tá se aproximando de turnê. Eu, pelo menos, gosto de sentar e assistir todas as turnês antes do começo de uma, ver tudo, ver como ela aumentou, ver como ela cresceu, ver como ela é incrível. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das turnês agora. E assim, não vai ser chato, não vai ser super detalhado cada uma. É só pra gente relembrar um pouquinho na nossa mente e aí se preparar um pouquinho atrasado, mas se preparar pra esse momento agora de Eras, que tem muita coisa acontecendo. Períodos de turnê da Taylor Swift, pra quem é novo fã, é um período muito louco, assim. A gente tem fotos todas as noites, tem vídeos todas as noites, tem gente indo em meet and greet, aparecendo pra contar a história. Então, é muito difícil a gente passar um período de deserto nesse momento, assim. A gente ainda tem também rumores de que Taylor vai lançar os Taylor's Version que faltam aí nesse período. Então, é realmente muita coisa acontecendo junto. É muito difícil os criadores de conteúdo de Taylor Swift ficarem sem conteúdo para criar nesse momento. É normal a gente sair um pouco assim das estruturas comuns e das linhas que a gente estava seguindo com os nossos pensamentos até aquele momento e mudar um pouco o nosso conteúdo, porque depois a gente sabe que a gente vai ter um período longo de deserto para voltar a fazer o nosso conteúdo habitual. E aí a gente não fica queimando conteúdo enquanto tá saindo coisa nova e a gente tem tanta coisa assim pra falar. Então eu imagino que vocês também estejam bem ansiosos pra falar de tour, pra ouvir de tour. Eu marquei de encontrar com as minhas amigas no domingo, inclusive quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, só pra gente falar de tour. Então é uma coisa assim que fica muito em voga nesse momento. E eu acho que seria até burrice da minha parte não trazer esse tipo de conteúdo pra vocês nesse momento. Eu tenho brincado, aliás, sobre fazer um curso para novos fãs de Taylor Swift que pretendem ir em algum show da The Eras ou que vão se a Taylor vier para o Brasil com a The Eras Tour, que até esse momento que eu estou gravando não é nada confirmado. Talvez daqui a 15 minutos seja, mas nesse momento não é nada confirmado. Isso eu pensei em trazer aqui no podcast em um formato extra, episódios extras, que fossem uma localização assim para novos fãs, uma pincelada. Quem é Taylor Swift, de onde ela veio, do que se alimenta,
como foram os primeiros álbuns, realmente um resumão de Taylor Swift em 3 episódios. Então, se isso é uma coisa que interessa pra vocês, já comentem muito no Instagram, comentem muito no Twitter, que aí eu trago pra vocês esse intensivão pra novos Swifties que pretendem ir a algum show da The Eras. Ou vocês sempre falam, né? Tô chegando agora, não sei nem por onde começar. Então já deixando aí pra vocês o spoiler, que é um conteúdo que eu pretendo criar muito em breve. Pelo menos vai sair até o desenvolver aí da The Eras Tour. E agora, então, vamos começar ali a nossa viagem através das turnês de Taylor Swift. Então, a The Fearless Tour, que foi a primeira turnê da Taylor Swift como headliner, né? Vocês já ouviram isso em outros episódios aqui. Ela foi anunciada em janeiro de 2009 com 52 datas marcadas e ela aconteceria ao longo do 2009 e do comecinho ali de 2010 na vida da Taylor. E a Taylor é um fenômeno, assim. Quando ela ainda não era headliner de show nenhum, ela abria para outros artistas e começou a acontecer um movimento de que as pessoas iam ao show desses outros artistas para ver a Taylor. Então, quando a Taylor decidiu realmente sair em turnê, quando ela anuncia o seu segundo álbum, as pessoas já imaginam que vem uma segunda turnê, se cria um burburinho, assim, todo mundo quer ver aquela menina, todo mundo quer ir. E eles acabaram tendo que aumentar muitas datas. E a turnê, num total, acabou ficando com 118 shows. 118 shows para uma turnê é muita coisa, tá, gente? Já dando um spoiler, assim, a Reputation Stadium Tour teve 52 performances, né? Teve 52 shows. Realmente, 118 é muito. A Taylor deve ter ficado extremamente cansada, foi uma época muito louca. Mas é aquela coisa, você é jovem, você tá aproveitando ali tudo que a vida te dá. E ela foi e fez. Alguns dos shows foram abertos pelo Justin Bieber, que era iniciante naquela época, e aí a Taylor convidou ele, né? Apresentar um artista como opening da sua turnê é sempre apresentar um artista novo pro público, dar a chance daquele artista brilhar ali com o seu público. E é isso que a Taylor fez várias vezes, ela fez isso com o Ed Sheeran, quando ele tava no começo também. Então a Taylor já tá aqui há muitos anos e ela vive levando, né, os amigos dela to the summit, como ela fala em Karma, e nessa época ela e o Justin realmente eram amigos. O palco da Fearless Tour foi imaginado pela Taylor e ele foi criado em uma oficina em Nashville e ele tem aquela ideia assim de que ele é muito mais do que um cenário estático, né? Ele foi concebido para se transformar em uma parede de projeção com a capacidade de mudar de cor, textura e imagem a cada música. Então a pessoa realmente se sentia transportada assim para o momento em que a Taylor estava compondo aquela música ou para o cenário que ela imaginava para aquela música especificamente. 2 exemplos claros são Love Story, que se transformava em um castelo realmente, e Forever and Always, que se transformava em tudo vermelho, aquele cenário de entrevista e etc. A seleção dos dançarinos da Fearless Tour foi pública, então qualquer pessoa podia se inscrever, e no final, o coreógrafo Robert Royston e a Taylor selecionaram quem iam ser os dançarinos que iam para a estrada com ela. A turnê tinha 150 funcionários fixos, e a Taylor coordenava toda essa equipe imensa junto com a mãe dela. E essa turnê acabou sendo documentada no especial Journey to Fearless, que foi ao ar em 3 episódios pelo canal The Hub, em outubro de 2010 e posteriormente lançado em DVD um ano depois. Então eles fizeram a turnê em 2009, lançaram o negócio em 2010 e reaproveitaram ele em DVD em 2011, né? Mamaram pra caramba nesse conteúdo, mas que valeu super a pena. E aí, ainda no ano de 2010, a Taylor vai lá e ela lança o 3º álbum de estúdio, o Speak Now. E muita coisa aconteceu na vida da Taylor antes do lançamento de Fearless, então ela tinha muita coisa já pronta para ser escrita e para ser gravada para o Speak Now, como por exemplo o término com o Joe Jonas. E é por isso que o Speak Now é lançado tão logo em seguida a turnê e que a Taylor já começa a planejar a sua nova turnê, que é anunciada em 23 de outubro de 2011. A Speak Now World Tour iniciou em Singapura, ainda em fevereiro de 2011, e acabou se estendendo até a Nova Zelândia lá em março de 2012, com uma Taylor já de cabelo lisinho, assim, com uma cara de que tava fazendo Red, sabe? E nessa época a Taylor começou a receber vários elogios, assim, a Rolling Stone elogiou a habilidade dela de envolver a audiência, a revista Time reconheceu a importância da turnê e disse que a turnê da Taylor era uma das 50 melhores coisas que aconteceu em 2011. Estava sendo muito aclamada. No geral, a turnê foi um sucesso absurdo e a Taylor fez história ao se tornar a primeira artista feminina a liderar a lista de músicos mais bem pagos da Billboard graças aos seus ganhos com a turnê do Speak Now World Tour. Ela cresceu bastante por causa dessa turnê, uma turnê bem teatral
E é muito legal o fato de que ela tá registrada até hoje, apesar de ter uma qualidade péssima, porque ela foi lançada naquele período e hoje em dia a gente já tem qualidades muito melhores. Mas ainda assim vale a pena assistir. É uma das minhas turnês favoritas da Taylor, assim. Então, se você nunca assistiu Speak Now World Tour, tem um DVD, dá pra se encontrar aí na internet, se pá, tem inteira no YouTube, e é maravilhosa. Essa foi uma das turnês que a Taylor finalizou com uma música de um álbum anterior, que ela tinha feito isso também em Fearless. Ela finalizava com Should Have Said No, que é uma música do álbum debut, e aqui ela finalizava com Love Story, que é uma música do álbum Fearless. Depois ela não fez mais isso, assim, todas as outras ela encerra com uma música do próprio álbum, mas aqui teve essa diferença. Foi durante a Speak Now World Tour que a Taylor criou duas tradições, a de botar o número 13 na mão, que se manteve ali por um período, e também a de ter convidados especiais em noites selecionadas. Entre os convidados da Speak Now World Tour tem, por exemplo, a Katy Perry, a Hayley Williams e a Selena Gomez, que apareceram no palco ali para performar com a Taylor. E ali se criou uma coisa que se mantém tecnicamente até hoje, né? A gente sabe que no Loverfest ela tinha o objetivo de ter os Friends ali com ela no palco, então pode ser que seja uma coisa que vá se manter também na The Eras, mas até a Reputation seguia acontecendo de ela ter convidados no palco em noites determinadas. E aí, como eu disse pra vocês, ela fez então a turnê de Speak Now já com o cabelo liso e a franjinha reta, que viria a ser o look ali da Red Tour, né? Os últimos shows assim do Speak Now, o cabelo dela ainda não tava 100% liso, mas já tava bem liso. E aí a Taylor lança então o álbum Red em outubro de 2012. E no dia 25 de outubro, muito próximo ali, ela anuncia a The Red Tour, em parceria com a ABC News. Então aqui já entra um patrocinador muito maior, e a Taylor diz que o ano de 2013 inteiro dela vai ser dedicada para a turnê do álbum. Então a turnê inicia no dia 13 de março e se encerra no dia 14 de dezembro. Nesse período, ela performou toda a América do Norte e a Oceania, e aí ela entra 2014 ainda na The Red Tour, voltando aos palcos no dia 1º de fevereiro e encerrando de vez no dia 12 de junho. Aqui ela deu sequência à The Red Tour na parte da Europa e na Ásia, realizando um total de 13 shows da The Red Tour durante 2014. E logo ali no começo dessa parte de 2014 da turnê, no dia 26 de janeiro, acontece o Grammy Awards, que a Taylor estava concorrendo com o álbum do ano com Red. Ela comparece à premiação, mas ela perde, volta para casa e decide gravar o 1989. Então, ali no dia 11 de fevereiro, muito pouco tempo depois, uma semaninha depois, ela realiza um grande evento que é cortar o cabelo Chanelzinho no Chanel, que viria a ser o cabelo de 1989. Mas ela ainda segue com a turnê acontecendo até o dia 12 de junho, como eu falei pra vocês. Então, todo esse período é aquele período esquisito que a gente vê a Taylor performando a turnê de Red com o cabelo de 1989, porque ela já estava com a cabeça 100% no 1989. Essa turnê teve o Ed Sheeran como ato principal de abertura, como eu disse para vocês anteriormente, e aí por conta disso, os dois conseguiram performar juntos a música Everything Has Changed em algumas noites. Durante a The Red Tour, ocorreu o único cancelamento de show da Taylor antes da pandemia de Covid-19. Foi no dia 24 de maio, aniversário da minha mãe, aliás, no dia 24 de maio de 2014, na Tailândia. Então foram os contratantes da Taylor para tocar na Tailândia que decidiram que não ia ser seguro ela realizar um show público e tão grande assim, dado a instabilidade política que a Tailândia estava enfrentando naquele momento. E foi a primeira vez e única vez que a Taylor Swift cancelou um show de uma turnê dela. Claro, ela teve que cancelar a Loverfest inteira, mas daí foi uma pandemia mundial, literalmente tudo foi cancelado. Mas um caso assim isolado de Taylor Swift foi a única vez, foi durante esse dia 24 de maio de 2014. O show da The Red Tour contava com 11 trocas de roupa, o maior número de trocas de roupa das turnês da Taylor. Depois, assim, tipo, Reputation tem 8 trocas de roupa, é muito menos. E durante o Red ali ela tava louca pra trocar de roupa, né? Inclusive tem aquela jaqueta colegial usada no momento de 22 que se tornou super famosa. A The Red Tour marcou a estreia das The Starlights, que é um quarteto feminino de vozes que se apresenta como backing vocal da Taylor até hoje. Atualmente esse grupo é composto pela Camila Marshall, a Melanie Neyman, a Elliot Nicole e a Jaslyn Gorman. Foram elas que a gente viu durante a Reputation Stadium Tour. E algumas delas já apareceram com a Taylor em performances posteriores, como, por exemplo, a performance de All Too Well 10 Minutes Version no Saturday Night Live. A gente viu, por exemplo, que a Elliot ainda está trabalhando com a Taylor.
Então a gente vai ver ali, a partir de daqui a algumas horas, quem vai estar com a Taylor durante a The Eras Tour, mas eu acredito que ela vai sim manter as Day Starlight ali com ela no palco, porque funcionou em Red Tour, funcionou em 1989, funcionou na Reputation e funciona em todas as apresentações ao vivo que a Taylor fez desde então. Eu sou completamente apaixonada pelo backing vocal delas, eu gosto como elas interagem com o público, como elas aprendem as dancinhas, como elas têm figurinos. Eu acho que elas são excelentes backing vocals para Taylor e eu espero que essa parceria seja mantida. Como em Red, a Taylor ainda era considerada uma artista country, a turnê do Red se tornou a turnê de maior arrecadação por um artista country na história da música, arrecadando 150 milhões ao longo de todos os seus shows. E a turnê de Red Tour foi uma das vezes em que a Taylor precisou diminuir o palco ao passar por algumas regiões em que não poderia levar toda aquela estrutura. A Oceania, por exemplo, não tinha música Treacherous, porque aquela passarela em que a Taylor caminha sozinha, assim, de pé descalço, não conseguia ser montada, ela não conseguiu ser levada para a Oceania, então lá não tinha essa performance. E a Taylor realmente diminuiu o palco para poder chegar ali. E aí, como Taylor já estava ali, né, no clima de 1989, ainda durante a Red Tour, então não é de surpreender que a Taylor lança 1989 no final de 2014, em outubro, e apenas uma semana depois, no dia 3 de novembro, ela já anuncia a turnê. Ela estava sedenta para mostrar o 1989 para o mundo. E como de costume, esse anúncio já tinha as datas norte-americanas e já estava esperando ali as próximas datas. Mas uma curiosidade é que a Taylor iniciou a turnê do 1989 no Japão, e depois ela voltou aos Estados Unidos, performou, e depois ela retornou à Ásia e continuou. Então ela fez um pinga-pinga. E eu acho muito engraçado o fato de que a 1989 Tour não abriu em Nova York, né, gente? Eu acho que seria o mais lógico essa turnê ter se iniciado em Nova York. E eu acredito muito firmemente, assim, até hoje, que teria sido assim se não tivesse dado algum erro. Tem que ter dado algum erro, gente. Ainda nesse mês de novembro, a Taylor deu uma entrevista para Time Magazine e ela falou que a turnê seria 100% focada no 1989, que ela teria muito poucas músicas dos álbuns antigos e que mesmo essas músicas antigas receberiam uma roupagem que fizesse lembrar o 1989, como, por exemplo, We Are Never Ever Getting Back Together, que ela canta uma versão rock bem diferente, a gente consegue ver no especial da Apple Music da 1989 World Tour, e também uma versão pop de Love Story, que ela toca no teclado e fica bem com aquela cara de synth pop dos anos 80 que todo o álbum 1989 tem. A 1989 já é muito mais grandiosa que a Red Tour. Ela levou 7 meses para ser planejada e a equipe ficou 3 meses ensaiando em estúdio para turnê as músicas e depois 1 mês ensaiando no palco, já com os figurinos e com os props adequados para ter certeza de que tudo ia acontecer realmente como deveria. Essa estrutura demandava de 26 caminhões para levar a estrutura, os instrumentos e etc., e 11 ônibus. Dos 26 caminhões, 13 tinham um design no exterior e outros 13 tinham outro, né? Eram envelopados de maneira diferente. Então, o 13 aparece aí. E, novamente, a Taylor tinha contratado 150 pessoas fixas na equipe e mais 125 pessoas que ela contratava a cada local que o show passava. No aniversário da Taylor, de 13 de dezembro de 2015, ela anunciou que a Apple Music iria lançar, então, um especial do show misturado com algumas entrevistas com ela, que seria lançado na plataforma deles no dia 20 de dezembro de 2015, dirigido por Jonas Ackerland. E o show, que é transmitido, é o show de Sydney, na Austrália. Sydney! E ele foi feito para 76 mil pessoas. A turnê 1989 é uma turnê inteiramente de dançarinos masculinos, não tem dançarinas femininas no palco com a Taylor nessa turnê, é só ela e os caras mesmo, e aí, claro, as Day Starlight, né, que estão no palco com ela, então às vezes a gente vê ali uma mulher, mas são as Day Starlight. E foi a turnê que estreou na vida de Taylor Swift as pulseirinhas de LED comandadas por rádio, que entram em sincronia e brilham pelo estádio e não sei o que todo mundo ama. Eu amo, sou apaixonada. Taylor se inspirou em Coldplay, claro, né, que são mestres em fazer esses espetáculos de LED com a plateia, e eu acho que funciona super e espero que se mantenha na The Eras Tour, mas novamente você já sabe se manteve ou não. Durante a passagem pela Austrália ali, né, os shows de Sydney, enfim, da The 1989 World Tour, a imprensa especulou que a Taylor tinha reservado um resort inteiro em uma ilha particular para celebrar o aniversário dela, que estava bem perto. Mas aí a Taylor foi no Instagram e ela falou que não, que ela tinha pego o resort inteiro em Kuala para que a equipe dela pudesse descansar para os próximos shows.
Então ela colocou todo mundo ali num resort chiquérrimo na Austrália para dar uma descansadinha. E a turnê foi indicada para 9 awards e ganhou 2 deles, o EMA e o Pool Star Award daquele ano. E aí, em comemoração à turnê, foi lançado o clipe de New Romantics com cenas ali da turnê, etc. Eu não comentei isso dos outros, mas Fearless é Fearless mesmo, Speak Now é Sparks Fly, Red é Red e 1989, então é New Romantics. Então chegamos, né, na maior que nós temos, aí teve um cancelamento no meio, todo aquele paranauê, mas de todo modo a Taylor lança Reputation nas lojas e no mundo todo em 10 de novembro e 3 dias depois, dia 13 de novembro, ela anuncia a turnê do Reputation. Ela já anuncia que vai ser uma turnê inteira em estádios, então ela já chega com esse nome Reputation Stadium Tour, porque vai ser performada inteira em estádios. E aí a Forbes faz uma matéria zoando a Taylor, dizendo que ela jamais ia conseguir lotar tantos estádios assim, afinal de contas ela não tinha mais o público fiel que ela tinha anteriormente. E um site bem famoso aqui no Brasil também fez uma matéria dizendo isso, que a Taylor jamais conseguiria lotar todos esses estádios. No fim das contas, a Taylor conseguiu lotar 100% dos shows da Reputation Stadium Tour. E aí, então, a Forbes publicou uma matéria pedindo desculpas e falando que eles tinham realmente se equivocado nessa declaração. Em 1º de março de 2018, a turnê começaria em maio, né? E em 1º de março de 2018, a Taylor anunciou que a Camila Cabello e a Charli XCX seriam os atos de abertura de toda a Reputation Stadium Tour, apesar de a Camila ter ficado doente no meio do caminho e ter tido que se afastar da turnê por um período. Aí os ensaios da turnê duraram mais ou menos 2 meses e meio, e um dia antes da estreia, no dia 7 de maio de 2018, a turnê estrearia em dia 8 de maio de 2018 em Glendale, no Arizona. No dia 7, a Taylor convidou 2.000 crianças que estavam sob tutela judicial em abrigos, né, então esperando alguma adoção, para ir assistir ao ensaio final da turnê. Esse ensaio final ele já contém luzes, já contém fogos, já contém fumaça, já contém inclusive os outfits. Então essas crianças elas não foram bem convidadas para assistir o ensaio, né, galera? Elas literalmente assistiram ali a turnê em primeira mão. Elas foram acompanhadas dos seus tutores legais, né, dos tutores judiciais, e no final todas elas conheceram a Taylor e ganharam pizza e doces. Queria muito assistir um pouco da reação dessas crianças ao ver. Eu acho que a Taylor devia ter documentado, mas ela não gosta muito de expor os bons atos dela, né, ela não gosta de ficar se vangloriando, então eu entendo que ela não tenha falado tanto sobre isso, mas foi algo que aconteceu que eu acho bem legal. Então agora falando um pouco sobre o palco da Reputation Stadium Tour, a tela principal, que servia de fundo do palco, tinha 110 pés de altura e ela era composta por 12 colunas e 1.500 telhas de LED, né, de luzes LED, que se dividiam em 49 telas individuais, que se moviam ali dependendo da música e também para revelar a banda que ficava escondida atrás desses grandes telões de LED. A gente consegue entender um pouco mais desses telões na performance de Should Have Said No e Bad Blood, porque a Taylor realmente caminha pela estrutura do palco, que é o único momento que ela faz isso. O chão do palco também é uma tela e o design dele era todo em formato de X. Também tem outros 2 palcos alternativos que se chamam palco B e C, que a Taylor acessa com gôndolas. Essas gôndolas são aquelas coisas que flutuam sobre a plateia, levando a Taylor para os lugares, e elas têm um nome. Talvez isso seja uma curiosidade que vocês não saibam, mas a gôndola que ela vai durante Delicate, que é uma bolinha de luz, se chama Constellation, e a que ela retorna ao palco principal durante Bad Blood se chama Snake. Eram necessários 52 caminhões-pipa e 30 caminhões comuns para fazer o transporte do palco e dos equipamentos e figurinos, mais os ônibus que levavam, né? E em viagens de exterior, a Taylor fazia com 62 caminhões e 6 aviões Boeing 767, provando que a Reputation Stadium Tour é muito maior que a 1989 World Tour, né? Principalmente porque ela é feita inteira em estádios. Então, se lá eram 26 caminhões, aqui são 52 caminhões-pipa e mais 30 caminhões comuns. Cara, eu não consigo nem imaginar no tamanho que é essa estrutura. E uma outra curiosidade que talvez vocês não saibam, que eu gosto de trazer pra vocês, esse tipo de curiosidade, assim, que as pessoas não comentam tanto, é que a Reputation Stadium Tour, ela aconteceu muito pouco tempo depois do ataque terrorista do show da Ariana Grande em Manchester, que deixou várias pessoas feridas e algumas pessoas mortas. E aí, então, toda a indústria da música naquele momento se viu obrigada a repensar os esquemas de segurança em shows, e a Taylor não fez diferente. Ela instalou totens que ficavam exibindo vídeos na entrada dos estádios e as pessoas ficavam paradas assistindo esses vídeos. Enquanto isso, acontecia um reconhecimento facial
que era encaminhado para um centro de comando em Nashville, onde uma equipe de segurança verificava se essa pessoa representava algum tipo de ameaça, isso é, se essa pessoa já havia sido fichada como stalker ou como assediadores sexuais. O objetivo da Taylor era proteger não só a si mesma, como também os fãs que estavam ali assistindo ao show. E ela confirmou tudo isso para The Rolling Stone na época, em uma entrevista que ela deu. E também todas as roupas que a Taylor usava no palco durante a Reputation Stadium Tour e as roupas das dançarinas e das backing vocals eram à prova de balas. A turnê passou por 4 continentes diferentes, América do Sul apenas sonha, e no total arrecadou 345 milhões de dólares no mundo inteiro, tornando-se a segunda turnê de maior bilheteria do ano de 2018. E aí era pra gente ter tido, né, a Loverfest ali, que a gente sabe pouquíssima coisa. Basicamente o que a gente sabe é que inicialmente a Taylor anunciou 12 shows, provavelmente ia ter mais um pra finalizar com 13, que ela ia performar junto com amigos, ela ia formar festivais aonde quer que ela fosse. Esses amigos dela cantariam no começo, depois ela entraria como headliner e também ela iria cantar o show completo da turnê dentro de alguns festivais, como por exemplo Glastonbury. Quando abriu as vendas pela Ticketmaster, vazou que o palco ia ser 360 graus em forma de coração, então ia ter audiência ao redor de todo o palco, e também tinha vazado que a setlist aparentemente ia conter 32 músicas. Durante a Reputation Stadium Tour, que tem 2 horas, tinha 26 músicas, então 32 iria estender provavelmente por mais 1 hora. O show provavelmente teria 3 horas de duração. Mas, como todo mundo sabe, em abril de 2020 a Taylor adiou os shows para 2021 e depois cancelou toda a turnê quando ela viu que realmente não ia conseguir fazer os shows em 2021. E é isso, galera. Agora a gente tá aí esperando todas as coisas sobre a The Eras. Eu pretendo falar um pouco sobre a The Eras Tour no começo dos próximos episódios, porque eu não vou me conter, eu quero falar com vocês sobre a The Eras Tour, eu tô bem animada. E também pretendo gravar esses episódios isolados, assim, de intensivão para novos fãs. Acho que é uma coisa que vocês vão curtir bastante. E eu tô feliz de ter voltado, eu consegui gravar um episódio grande pra vocês, agora já é 3 horas da manhã aqui. E, claro, editando o podcast diminui bastante coisa, mas eu gostei de sentar e entrar em contato com vocês de novo. Já tava sentindo falta desse meu lado podcaster e eu vou tentar não furar tanto com vocês, mas é o que eu expliquei tudo no começo, eu não consigo prometer, eu não sei quando que eu consigo ficar acordada até 3 horas da manhã pra gravar episódio, então todas essas coisas estão complicando a vida da gente. Mas eu fico muito, muito, muito agradecida pela companhia de vocês até aqui. Eu espero ter alegrado um pouco o domingo, a segunda-feira de vocês com a volta do Rumores da Inês. Espero que a gente consiga se encontrar novamente muito em breve. E de todo modo, eu vou dizer assim, no próximo episódio eu espero vocês com um cafezinho aqui no Rumores da Inês.